Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigado aí pelo tempo de vocês conectarem com a gente hoje. A gente vai ter aí algumas horinhas para falar bastante sobre a Cian, sobre como que a tecnologia de Cian pode facilitar os negócios dos nossos clientes, os negócios de vocês. Espero que a gente tenha aí uma tarde bem bacana, né? Vou apresentar aqui, eu sou o Daniel Ortiz, eu sou o Country Manager da Ford Rock aqui para o Brasil, tá? Cuido também de canais e alianças em toda a América Latina. Estou aqui com o Luciano Johnson também, que vai se conectar mais tarde com a gente. Ele é o principal Sales Engineer da Ford Rock para a América Latina também. E a gente trouxe hoje aqui o nosso time da Century, que vai conversar com a gente também sobre um caso de uso muito interessante que eles fizeram, né? O Brian Nascimento é o líder de AM aqui no Brasil, e o Cleo Nilson, que é a pessoa que mais conhece de identidade dentro da Century aqui, que vai contar para a gente um pouquinho da história que eles tiveram aí, um caso de uso de sucesso bem recente, tá bom? Vamos começar aqui, eu vou falar um pouquinho sobre como está o mercado de tecnologias hoje, né? Então, assim, a gente pode entender que tudo hoje está digital, né? Peço para vocês fazerem uma reflexão. O que vocês conseguem fazer hoje que não poderiam fazer de uma forma digital, né? São raras as coisas que a gente faz pessoalmente, ou a gente faz, tem que ir até algum lugar para fazer, a gente consegue fazer todo o nosso dia a dia hoje de uma forma digital. Isso basicamente mudou a relação entre as pessoas e a tecnologia, né? E quando que veio esse boom? Quando que isso se mostrou-se mais a nosso dia a dia, né? Basicamente nos últimos 3 anos, né? A pandemia que nós tivemos aí, ela acelerou essa transformação digital de uma forma absurda. A gente teve que se reinventar, as empresas tiveram que se reinventar para ir para o mundo digital, né? E quais são as transformações que a gente teve nesse momento, né? De lá, do começo da pandemia até um pouco antes da pandemia até hoje, né? A economia foi reinventada, né? Hoje, basicamente, 85, 90% dos negócios são feitos de forma online, desde os negócios de volume, que você compra alguma coisa em algum site, ou até transações gigantes entre empresas são feitas de forma online, tá? Isso também trouxe para a gente um fator importante, que é melhorar as experiências digitais disso, né? Se você tem que fazer tudo online, tem que fazer de uma forma fácil, tem que ser simples, tá? Infelizmente, isso trouxe também fraudes, isso trouxe o cybercrime para dentro desse ecossistema todo, essa transformação toda, né? Então, assim, a gente teve que se reinventar, a gente foi pro digital, a gente teve que fazer as coisas de forma digital, e isso também trouxe uma consequência ruim, que foi o aumento de fraude, o aumento de cybercrime, porque estava todo mundo transitando nesse meio, né? E as dúvidas? Tem certeza que isso é seguro? Tem certeza que essa transação pode ser segura? Ninguém vai roubar meus dados, né? Posso confiar nesse site, posso confiar nessa transação, que ninguém vai roubar meus dados, não vai ter meus dados expostos em algum lugar, né? E o mais importante, se a gente falar um pouquinho de consumidor final, se a gente falar um pouquinho de transação de volume, é fácil de usar, né? A gente sabe aí que a experiência do usuário é um fator, é um diferencial muito grande, é um fator muito relevante nas transações online no nosso dia a dia, né? A gente imagina aí que nós temos várias gerações que tiveram que se adaptar e utilizar os meios digitais para alguma coisa, né? E quanto mais simples essa forma, esse jeito for, mais fácil, melhor e mais transações as pessoas vão fazer, né? Imagina aí as pessoas de terceira idade que de um momento para o outro estavam acostumadas a ir no banco, tiveram que utilizar o internet bank, o aplicativo do telefone deles para fazer uma transação que naturalmente eles não fariam, eles faziam indo ao banco, né? Então, se é fácil de usar, é uma pergunta muito interessante que todo mundo tem feito ou fez durante essas transformações, né? E quais foram os desafios encontrados desde então e que continua sendo encontrado no dia a dia dos nossos clientes, né? Basicamente, a gente consegue resumir aqui em 3 grandes pilares, tá? Toda empresa ou todo negócio que está no mundo digital, ele tende a querer aumentar sua receita, reduzir o seu risco e reduzir o seu custo, né? Como que isso aumenta a receita? Você adquirindo mais clientes ou você melhorando a experiência desse cliente para que ele consiga fazer mais transações por mais tempo dentro do seu sistema, né? E a gente tem alguns dados interessantes aqui. A gente sabe que quase a metade dos clientes eles abandonam um processo de um cadastro novo se o processo for muito complicado, né?
olhem por vocês mesmos, né? Se vocês estão aí tentando fazer compra em algum site, tem muitos parâmetros, tem muita informação que você precisa preencher, precisa colocar, se abandona, você vai se irritar e vai para o concorrente, né? Então, isso frustra demais os clientes quando você tem que fazer um cadastro muito longo, por exemplo, né? Você tem que tirar uma fricção do usuário, você tem que deixar esse cadastrar de uma forma simples, né? E experiência do usuário. Mais ou menos 80% das marcas que foram entrevistadas por uma equipe nos últimos 2 anos, as marcas acreditam, as empresas acreditam que elas conseguem entregar uma experiência superior para o usuário final, mas apenas 8% dos consumidores concordam com isso, né? Alguns dizem, inclusive, que a experiência é tão ruim, é tão desagradável, que eles comparam a uma má experiência para fazer uma transação, para acessar algum site, com a falta de papel higiênico. É absurdo, mas existe essa comparação feita, tá? E, naturalmente, quando os consumidores não têm uma experiência boa de usuário, não tem experiência boa para fazer uma transação ou para acessar algum site, ele vai para o concorrente, tá? Isso é fato. Então, uma forma de aumentar a receita que eles entendem é melhorar a aquisição de clientes e melhorar o processo, a experiência do cliente dentro de uma transação, né? Quando a gente vai para a parte de reduzir risco, né? A maioria das empresas hoje, ela enfrentou ou vai enfrentar pelo menos uma violação devido à transformação digital que ele sofreu, né? A gente viu aí que na pandemia a galera teve que ir muito rápido para o digital e às vezes acabou não se preocupando tanto com segurança naquele momento porque precisava manter o seu negócio rodando e foi para o digital de qualquer forma, né? E tem um dado interessante aqui também. Mais de 60% dos consumidores do mundo, eles culpam a empresa se caso tiver algum vazamento, alguma violação de dados. Eles não culpam os hackers, eles culpam as empresas. E de uma certa maneira eles estão corretos, né? Porque é a responsabilidade da empresa ou do fornecedor, né? Garantir que não tenha esses dados vazados, essa exposição, essa fraude, essa violação de dados para o mercado, tá? E redução de custo. Basicamente, como que a gente faz isso? Como que a gente consegue, como que a empresa vê isso, né? Lembra que eu falei lá, né? Uma experiência ruim do usuário, alguns resultam em simplesmente abandonar o site, outros resultam em chamado para call center, ou ir a uma loja física, ou de repente se a senha está bloqueada, tem que abrir um chamado, tem que ligar para alguém para desbloquear a senha para ter um acesso mais rápido, né? Então, as empresas têm que ter um time de back-end, um time de suporte para atender usuários. E se a gente está falando de usuários finais, se a gente está falando de usuários do dia a dia, a gente tem uma escala de milhões, né? Milhares ou milhões de usuários. Imagina quanta pessoa, quanta gente a gente tem que ter num time de call center, time de suporte, para atender milhões, milhares de ligações por dia, por mês, né? E aí a gente entra no tema de hoje, né, da live aqui, que é CIAM, que é o Customer Identity and Access Management. Nada mais é do que a tecnologia que permite que as empresas possam gerenciar as identidades dos seus clientes finais, fornecendo para eles segurança, a gente falou, né, no fator de risco, e uma experiência digital super aprimorada para eles. Ou seja, garantir que eles se conectem de uma forma simples, de uma forma segura, né? E que isso seja uma experiência agradável e possa ser recorrente, tá? E como a gente consegue resolver, como que as tecnologias do SAM conseguem ajudar os clientes a resolver esses desafios que a gente mostrou lá, né? De mercado, né? Então, aquisição de cliente é um registro rápido. Basicamente, a gente consegue fazer um registro simples no primeiro momento do cliente, para ele ter acesso ao nosso site, ter acesso à nossa plataforma digital, com zero fricção. E ao passar do tempo, ao passar do que ele vai trabalhando ou fazendo as transações dentro do site, a gente vai criando um perfil melhor para ele e pedindo mais informações, né? A gente não precisa pedir informações detalhadas no primeiro momento. Faz um acesso simples, um acesso rápido e a gente cria depois um perfil melhor de acordo com o que ele vai avançando dentro das soluções, dentro dos sistemas, né? E experiência do usuário. Imagina só a gente conseguir acessar hoje sem senha, sem precisar gravar a senha em algum lugar ou decorar a senha ou colocar uma senha fácil para que seja simples de acessar, né? Então, a eliminação da senha é um dos fatores que a gente pode ajudar na experiência do usuário. Outra experiência muito interessante que a gente pode trazer para eles é o mesmo
sistema que ele utiliza para fazer acesso, seja pelo site, pelo browser, seja pelo aplicativo, é, se for a mesma experiência, o mesmo sistema, vai ser interessante, porque ele vai saber já transitar em qualquer um dos canais que ele tenha a se conectar. Então, o Omnichannel, né, isso vai trazer para ele uma experiência super interessante, que ele não vai sentir dificuldade quando acessa pelo aplicativo ou quando acessa pelo website, né? E a gente fala do MFA adaptativo, né, Multifactor Authentication adaptativo. Nem sempre eu preciso pedir fatores de autenticação se ele está fazendo uma consulta, se ele está fazendo somente uma leitura de alguma coisa. Eu posso trazer isso de acordo com o tipo de transação que ele estiver fazendo no site, com o perfil, a gente vai melhorando e vai aumentando os fatores de autenticação para que ele consiga garantir que ele está transitando de uma forma segura, né? E isso traz também, assim, para a parte de redução de risco, onde a gente consegue fazer a identificação e prevenção de fraude. Depois o Luciano vai mostrar um pouquinho mais para frente aqui na demonstração como a gente consegue fazer isso, como a gente consegue qualificar ou classificar uma tentativa de acesso, né? E garantir que não é uma fraude, que ele esteja acessando de uma forma segura através do nosso machine learning, inteligência artificial, né? Mais uma vez, MF adaptativo é uma função muito interessante para você reduzir o risco e pensando em privacidade, pensando em vazamento de dados e informação, a gente tem aí toda a gestão do consentimento, né? Estou consentindo porque a empresa está armazenando os meus dados e vai compartilhar meus dados com seus fornecedores. A gente traz isso para o cliente final, esse gerenciamento, quando você autoriza ou não autoriza compartilhamento de dados, tá? E redução de custo. Se a gente tem, por exemplo, uma plataforma onde é fácil de você autenticar, fácil de você acessar, é, e tem menos recursos para você garantir que ele está acessando, eu tenho menos chamados em call center. Por exemplo, menos ligações pedindo para trocar uma senha, porque eu não tenho mais a senha. Basicamente, é um acesso sem senha. Eu posso ter autosserviço, onde eu solicito, onde eu entro no mini portal para trocar minha senha, se for o caso, ou para adicionar o meu segundo fator de autenticação, meu terceiro fator de autenticação. O autosserviço também ajuda a eliminar bastante trabalho operacional interno, né? E pensando na implementação de uma solução de CIAM, quando ela é no-code ou low-code, isso reduz drasticamente a quantidade de mão de obra que a gente precisa ter dentro da empresa para criar uma jornada de autenticação nova, criar um portal de acesso novo. Basicamente, eu trabalho isso com SDKs, com APIs, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente quando o Luciano mostrar. A gente consegue fazer isso de uma forma simples e eu consigo colocar em produção um aplicativo novo, uma versão de aplicação nova, basicamente sem precisar colocar a mão em código, só mexendo nas jornadas de autenticação de uma forma bem visual, tá? E quando a gente consegue implementar soluções de CIAM de fim a fim completas, o que a gente tem visto no mercado, de acordo com o estudo que a gente fez de impacto econômico em 2022, mais ou menos a gente conseguiu aumentar em 133% a aquisição de novos clientes, né? Imagina lá que o marketing faz uma campanha gigante na televisão ou em várias mídias para atrair cliente, né? O cliente chega no site, o cliente começa a se cadastrar de forma fácil. Então, a gente conseguiu aumentar significativamente a aquisição de novos clientes, associando a experiência do usuário, né? Garantindo que ele vai ter é, compras recorrentes ou acessos e transações recorrentes dentro do nosso site, a gente aumentou em 400% a fidelidade do cliente, né? Se o cliente tem uma boa experiência, ele não vai para o concorrente. Então, ele sente prazer, inclusive, de continuar utilizando, continuar comprando, continuar transacionando com a gente, porque a gente trouxe para ele uma experiência super interessante, super agradável, né? Falando em privacidade e risco, a gente conseguiu, né, de acordo com esse estudo, reduzir em 67% mais ou menos as fraudes por identidade, basicamente conseguindo controlar, conseguindo classificar e garantir que quando o usuário esteja conectando, seja ele mesmo, esteja conectando de forma segura, tá? E falando de redução de custo, a gente melhorou em 40% a eficiência operacional das empresas, em média, basicamente falando de redução de chamadas telefônicas para o call center, né? Então, eu não tenho mais o meu cliente final ligando para o meu call center falando, não consigo acessar o site porque eu preciso comprar. Então, a gente conseguiu ter um impacto muito interessante. Então, se a gente somar aqui
esses 4 fatores, a gente consegue trazer um resultado muito interessante, uma solução de CIAM para aumentar a receita, reduzir o risco dessa empresa que está exposta na internet, está exposta no digital, né? E conseguiu reduzir o custo, melhorando a eficiência operacional deles, tá? E para falar um pouquinho sobre um caso de verdade aqui, eu queria convidar o Brian e o Cleonilson, que são do time da Accenture Brasil, tá? Eles vão falar um pouquinho sobre um estudo de caso que eles tiveram, uma forma que eles conseguiram ajudar um cliente que vai bater basicamente nesses 4 pilares que eu mostrei aqui. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês aí. Cleonilson, Brian, bem-vindo ao palco aí. Obrigado pelo tempo de vocês hoje com a gente para falar para os nossos clientes aí um pouquinho do que eu tenho falado aqui na teoria. Vocês fizeram isso na prática com o cliente. Eu queria que vocês contassem para a gente um pouquinho o resultado de vocês aí. Valeu, Daniel. Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Bem, eu e o Brian vamos apresentar aqui para vocês um caso de uso, como o Daniel mencionou, que nós implementamos recentemente, utilizando aí a plataforma, os produtos da ForgeRock, para a maior operadora de TV via satélite do Brasil. Tá? Então, para começar aqui, trazendo um contexto, trazendo os desafios iniciais, essa operadora ela viu um aumento muito expressivo na época por demanda de conteúdo digital, aumento de transações online e também de ferramentas de autoatendimento. Tá? Então, o que acontecia? Os clientes, os consumidores dessa operadora, eles gostavam dos serviços fornecidos por essa operadora, porém havia um problema, que é um problema comum, tá, em muitas organizações ainda hoje, onde para acessar diferentes serviços fornecidos para aquela operadora, o usuário precisava criar diferentes credenciais. Então, ou seja, por exemplo, se eu fosse acessar o portal web para validar minha fatura, para fazer uma alteração cadastral, alterar meu e-mail, alterar o telefone, que seja, eu tinha usuário e senha. Porém, se eu iria utilizar, acessar um serviço de streaming de um parceiro daquela operadora, eu precisava criar um outro usuário e senha, e assim por diante, tá? E isso causava um problema tremendo para os consumidores, porque gerenciar todas aquelas senhas diferentes não é uma tarefa fácil, tá? E, além disso, aumentava muito a demanda, as requisições para o time de suporte daquela operadora. Por quê? Quando os consumidores esqueciam a senha, bloqueavam o acesso, toda aquela chamada, toda a resolução era feita via contato telefônico. Tá? Então, tinha esse problema muito expressivo ali. Aí, né, Cléo, comentando aqui um pouquinho também sobre esse caso, falando um pouco do que a gente viveu, o Daniel deu bastante exemplo, falar um pouco esse exemplo teórico, a gente viveu muito na prática. Nesse caso de uso, aí o que a gente via, né? A gente tinha um provedor e o cliente dele, ele basicamente o que ele assinava, né? Ou de forma individual, ou um serviço de internet, banda larga, ou um serviço de TV, ou produtos adicionais, pay-per-view, o famoso Big Brother, que a gente sabe que tem um pico e muita gente acompanha ali no começo de todo ano, né? Todo mês de janeiro a gente está lá querendo acompanhar o que acontece no Big Brother. Então, só para dar um pouco mais de exemplo real, né? Imagina esse usuário que, por exemplo, para se conectar ou para tentar resolver um problema de conexão, ou para, por exemplo, alterar o pacote, né? Por exemplo, eu quero ter um pacote premium da minha TV a cabo ou TV via satélite. Eu tenho um usuário. Meu pacote de banda larga, apesar de eu ter o mesmo provedor, eu tenho uma outra autenticação. Parece, a impressão que eu levo para o usuário é que eu tenho pessoas, né, personas distintas. Então, acho que isso é trazer um pouco mais de detalhes só daí do que isso se converteu no case, o que a gente sentiu na pele no dia a dia. Acho que é um tema importante, né, Cláudio? Exatamente, Brian. E aí, tentando contornar, né, esse aumento de demanda por parte dessa operadora, ela desenvolveu na época uma solução on-premise, tá, utilizando até alguns produtos legados ali, toda baseada em microserviço. Porém, essa solução ela não foi capaz de acompanhar todo o crescimento orgânico e o crescimento também através de novas assinaturas, porque a todo momento um usuário, um consumidor novo assinava os serviços fornecidos por essa operadora. Tá? Então, diante desse cenário, o que essa operadora parou e pensou? Bem, precisamos transformar a forma com que nossos consumidores utilizam os nossos serviços. Tá? E ela decidiu seguir por uma estratégia de login unificado, ou seja, resolvendo aquele problema de
credenciais descentralizadas, né, um usuário para cada serviço, e unificar, ter um login único para acessar todos os serviços, tá? Além disso, para realizar essa transformação, ela decidiu utilizar a plataforma da ForgeRock e também contar com a Accenture como parceira, tá? E por que Accenture? A Accenture hoje é o maior parceiro certificado, globalmente falando, da ForgeRock. E também ela contava com um time especializado aqui no Brasil para realizar essa implementação e também suportar também essa solução pós-implementação. Certo, Brian? Esse daí é um ponto legal, Cleo, que eu acho que a gente como parceiro, né, do ForgeRock, e parceiro também do cliente, era um cliente que a gente já estava lá fazendo outros tipos de serviço há alguns bons anos. ForgeRock foi um tema que surgiu ali, a gente conseguiu se conectar e usar muito a força que a gente tem como uma consultoria global, né? A gente tem times na América, na América do Norte, a gente tem time na Europa, a gente tem time na Índia, enfim. O que a gente usou como acelerador? A gente usou essa capacidade global para trazer para a gente lições aprendidas, dores passadas em outras implementações, o que seria, né, a melhor forma de implementação. O Cléo comentou um pouco aí da forma com que a gente fez, né? E aí, esse ponto foi muito importante, né? A gente colocou aqui um pouquinho no material para a gente ter essa velocidade, né, nesse momento de transformação. É o momento que você está mudando, né? Imagina que você está mudando o app, você está mudando a experiência do usuário. Não dá para você fazer isso de uma forma muito faseada, né? Uma coisa tem que acontecer ali de forma um pouco mais rápida. Então, acho que isso é um ponto importante de destacar, essa capacidade global e esse relacionamento que a gente tem com a ForgeRock em outros países, com outros projetos também, a gente consegue trazer e conseguiu trazer e aterrissar essa força também no case desse provedor aqui também, né, que eu acho que foi bem legal. Exatamente, Brian. E aí, qual que era a missão da Accenture nesse cenário? Tá? A missão da Accenture basicamente era personalizar e transformar a experiência do usuário no acesso aos serviços dessa operadora. Além disso, melhorar a performance, porque a solução, até então, a solução on-premise tinha um problema de performance, um problema de latência muito grande, e, ao mesmo tempo, garantir a segurança no processo de autenticação e a segurança dos dados, como o próprio Daniel mencionou, a segurança dos dados do consumidor nessa plataforma da ForgeRock. Então, para atender todos esses requisitos, a Accenture adotou um método de implementação inovador da ForgeRock chamado de ForgeOps. E o que é o ForgeOps? Até dando um passinho para trás aqui para poder explicar um pouco melhor o que é o ForgeOps. Basicamente, as soluções de AM hoje em dia, elas são implementadas ou utilizando uma estrutura on-premise, IaaS, tá? Onde você tem uma maior flexibilidade, tá? Para você criar fluxos customizados, soluções customizadas para os clientes, porém exige um maior esforço ali de manutenção, aplicação de patch, atualização de infraestrutura e etc. Ou, se não, é utilizado soluções SaaS, que você não tem esses problemas encontrados nas soluções on-premise e IaaS, e conta com uma maior estabilidade, escalabilidade, tá? Mas não tem tanta flexibilidade assim. Então, você não consegue, muitas vezes, fazer fluxos tão customizados quanto necessário. O ForgeOps, ele fica no meio entre essas duas alternativas. Ele tem ali a flexibilidade do IaaS, utilizando a plataforma PaaS, sobre o serviço de Kubernetes da AWS, o EKS, e também tem toda a escalabilidade, a disponibilidade de uma solução SaaS. Tá? E nessa implementação foram utilizados 3 produtos da suíte da ForgeRock. A suíte da ForgeRock conta com diversos diferentes produtos, mas para essa implementação em específica foram utilizados 3. O primeiro deles, e o principal, foi o módulo do AM, o gerenciador de acesso, responsável por toda a autenticação e autorização dos usuários na plataforma de serviços da operadora. Tá? Isso utilizando protocolos de autenticação modernos, como Auth2 e SAML, tá? E também contando com um recurso muito interessante que a solução da ForgeRock disponibiliza, que é o Intelligent Access. Basicamente, a gente chama ele de canivete suíço. Tá? Por quê? Com esse recurso de Intelligent Access foi possível criar jornadas de autenticações customizadas para o cliente. Trazendo para esse caso de uso específico, com esse recurso foi possível definir uma jornada de autenticação onde o cliente ele tinha autonomia para decidir se ele ia logar com usuário e senha, o módulo padrão, já como ele fazia, ou se ele ia usar um recurso de passwordless, logar sem senha, tá?
onde ele iria receber um token via SMS ou e-mail e era capaz de logar sem o uso da senha, tá? Além disso, um outro fator interessante é que, utilizando o Intelligent Access, foi possível também criar um sistema antifraude, tá? Para garantir que nenhuma identidade criada ali no ambiente era fruto de fraude, e também uma comunicação com os serviços da própria operadora, para validar se a assinatura daquele usuário era uma assinatura válida, se não tinha nenhuma pendência. E em caso positivo, por exemplo, eu estou tentando acessar o portal de serviços, mas a minha assinatura está inativa, está inadimplente ou algo do tipo, o usuário recebia na sua tela uma mensagem pedindo para entrar em contato com a central de atendimento. Tá? Então, o Serviço de Gerenciamento de Acessos, o AM, foi o principal orquestrador dessa solução. O segundo produto utilizado também nessa implementação foi o ForgeRock Directory Services, ou DS, que basicamente é uma base, um banco de dados de identidade de alta escalabilidade, de alto desempenho, com uma segurança muito alta, para armazenar também as identidades dos usuários criadas nessa solução e também garantir toda a segurança dos dados, confidencialidade, etc. Além disso, o serviço do ForgeRock Directory Service permitiu fazer a migração da base legada de usuários dessa operadora, que contava com aproximadamente 4 milhões de usuários, sem muito esforço, utilizando conectores pré-disponíveis, pré-definidos na própria solução da ForgeRock. Tá? Isso foi muito bacana. E o terceiro produto utilizado também nessa solução foi o ForgeRock SDK, que permitiu com que o time de desenvolvimento front-end integrasse, por exemplo, o portal web, os aplicativos mobile, tanto em iOS quanto Android, com as jornadas de autenticação customizada. Tá? Além disso, esse recurso do SDK permitiu o desenvolvimento de um autosserviço de reset de senha. Lembra aquele problema que os usuários tinham lá no início, que toda vez que precisava redefinir a senha, precisava ligar no atendimento telefônico? Agora o usuário tinha autonomia para resetar, para trocar a sua própria senha de acesso. Tá? Poxa, Cléo, é legal aí toda essa implementação, toda essa estrutura, mas aí a Accenture precisava garantir que essa estrutura construída iria atender todos os requisitos do cliente. Então, como fase final aí do projeto de implementação, nós aí implementamos, fizemos diversos testes de performance, testes de estresse, onde nós chegamos a simular 50 mil autenticações realizadas simultaneamente ao mesmo tempo ali, durante 10 minutos. E o consumo de recursos de toda a plataforma ali, seja CPU e memória, não ultrapassou 5%. Além disso, uma das missões da Accenture era acabar com o problema de desempenho, de latência. Então, até o cliente, a operadora, tinha pedido para nós, como premissa, que o tempo de resposta de cada chamada, de cada autenticação entre o portal de serviços e o ForgeRock não fosse superior a 1 segundo. E, utilizando toda essa plataforma, o tempo de resposta oscilava entre 200 e 350 milissegundos. Tá? Então, foi um resultado super positivo com esse cenário. É isso aí. Eu acho que aí também, Cleo, tem um tema de performance que às vezes o pessoal fala, nossa, mas 50 mil autenticação simultânea? Não existe isso. Aí quando a gente fala de Cian, eu acho que é legal destacar dois casos que saem um pouco desse, mas que dá uma visibilidade legal. Imagina um banco que quando a gente chega no final do mês, né, enfim, chega a fatura do cartão, tem salário, tem conta para pagar. A gente imagina hoje aí um banco grande no Brasil, hoje tem média 80, 100 milhões de clientes. E dia 1º, ali entre 7 e 9 horas da manhã, a gente tem um número muito, a gente tem esse dado, né, mas é um número bem maior que esse em volumes de autenticações. De que forma que eu consigo autenticar esse usuário de forma rápida, né, abaixo de 1 segundo, você fala, nossa, que maluco. Mas nos tempos de hoje, a gente está acostumado a pegar o celular e quando a gente se autentica no app do banco, se ele começa a demorar, a gente já está reclamando, né? Todo mundo reclama um pouquinho quando demora. Pô, tentei me autenticar aqui, pediu a minha biometria, ficou rodando, não. Aí, voltando para o nosso caso do provedor aqui, a gente tinha um target, uma missão de ter esse tempo de autenticação abaixo de 1 segundo, também pensando em experiência do usuário. E aí, aqui pensando em internet, em banda larga, enfim, em televisão, da onde a gente chegaria nos 50 mil, né, que é o nosso caso de uso estressando ali performance. Imagina uma luta importante, uma luta do UFC, uma final de Copa do Mundo,
a quantidade de usuários que estão se autenticando ou autenticando, por exemplo, um dispositivo. No dispositivo a gente hoje em dia está muito acostumado com a TV, né? Mas quantas pessoas assistem hoje de um tablet ou de um celular? Então, assim, esse volume é um volume muito alto. E aí por isso que a gente tinha também essa missão, né? Esse objetivo, que era abaixo de 1 segundo, para não ter problema ali durante o começo, né? O que o usuário está sentindo quando ele está procurando o serviço? Ou ele está atrasado, ele perdeu um gol, ele perdeu um lance, ele perdeu um cruzado de direita, né, lá no UFC, porque ele não está conseguindo se autenticar. Então isso é um tema legal de comentar. E aí depois de um tempo, já projeto implementado, um pouco já ali rodando em velocidade de cruzeiro, a gente começou a levantar um pouco de dados para mensurar tudo que o Dani comentou, que o Cléo comentou, e para colocar um pouco em dados, né? Vamos ver o que de fato a gente conseguiu trazer de benefício, né? A gente colocou um pouco de highlight ali, uma redução em chamada de bate-papo e telefone em torno de 93%. O usuário ele consegue resolver os possíveis e menores problemas dele a partir do app, a partir do site, né? Aquela questão da experiência do usuário centralizada. A taxa de sucesso de login, 53%, deu um exemplo legal aqui, né? O quanto que eu tenho dificuldade em me autenticar no dispositivo, na TV, meu serviço de banda larga não está funcionando. Putz, queria assinar aqui hoje, e aí isso é vendido de forma separada, a luta do UFC eu sou ruim de UFC, né? Do Anderson Silva. Isso precisa acontecer de forma ágil. A gente sabe que todo mundo deixa para a última hora. A luta vai ser semana que vem, mas eu lembrei agora e a luta é daqui 5 minutos. Isso tem que acontecer de forma ágil. E aí, do ponto de vista de negócio, olhando para o provedor, uma redução de custo operacional. A gente estimula alguma coisa em torno de $240 mil ano. A gente está falando aqui em R$1 milhão em média. E do outro ponto de vista, né, como que eu consigo, e que ponto de vista eu consigo melhorar a minha receita? Eu estou melhorando a minha receita porque eu tenho uma taxa de retenção de clientes melhor, né? Meu cliente não está saindo por um problema de experiência ou porque ele não está contente com o produto, porque eu não consigo entregar. Eu tenho um bom produto, mas eu não consigo entregar o produto para ele. Então, taxa de retenção aqui. E com esses dados, né, o Daniel comentou também sobre o profile progressivo, né, de que forma que eu cadastro você, meu cliente, com seu nome e CPF, basicamente, e aí de que forma com que eu evoluo nos seus dados e as suas informações, eu passo a te pedir, por exemplo, o seu sexo, passo a pedir a sua idade, e vou fazendo isso de forma progressiva, e entrego esse dado para a minha equipe, por exemplo, de novas campanhas, minha equipe de marketing, e de retenção também, claro, para esse time, a partir desses dados, conseguir, por exemplo, disparar uma campanha que seja efetiva, para fazer uma retenção de um cliente que está saindo, mas que eu já sei que aquele tipo de cliente, né, naquela faixa etária, é um cliente que vai voltar em janeiro, porque ele assiste Big Brother já nos últimos 2 anos. Eu tenho o dado daquele cliente, eu sei que ele também é um cliente de banda larga. Então, de que forma que eu posso melhorar a experiência dele e retenção dele? Porque no fim, a gente está aqui buscando receita, né? Então, acho que isso daqui tangibiliza muito o caso de Ciana. Eu dei uns outros exemplos do banco, que o banco é um tema legal. A gente poderia falar também de utilities, todo mundo consultando a conta de consumo, né, energia, gás, o próprio telefone. E aí, o quanto que é uma plataforma de Cian robusta e eficiente, entrega isso, né, na autenticação, na centralização, na experiência do usuário, do ponto de vista de negócio, o quanto que isso é importante também, tá? Aí acho que isso daí é para complementar o nosso caso de uso, que foi bem relevante. E aí eu volto a palavra pro Dani, que está nos aguardando aí, né, Dani? É isso aí. Valeu, Dani. Legal, pessoal. Obrigado aí. Acho que a gente conseguiu concretizar, né, uma experiência real do que eu comentei nos slides. Vocês mostraram para a gente que isso realmente acontece. E, Brian, você tocou num assunto muito legal, cara, quando você consegue utilizar as informações que as empresas adquirem de uma forma proativa para conseguir novos clientes, novos negócios. Acho que esse exemplo foi bem legal, assim, de você utilizar o que você consumiu no passado para novas aquisições. É uma forma muito legal de você adquirir receita, né? E tudo isso está contemplado através de uma plataforma de CIAM. Obrigado aí, Cléo, obrigado, Brian, pela parceria de sempre. Vocês comentaram aí, mas a Accenture é uma das maiores parceiras que nós temos aí globalmente, o maior número de certificados Ford Rock ao redor do mundo, e sempre com a gente, sempre contando com a gente aí, com vocês aí nos projetos dos nossos clientes, tá bom? Obrigado, Brian, obrigado, Cléo. E agora a gente vai passar por uma parte interessante aqui. Queria convidar o Luciano, nosso SE aqui para a América Latina. A gente vai agora
demonstrar um pouquinho na prática como que tudo isso que tanto eu quanto o Cléo e o Brian comentamos, como isso pode funcionar na prática, né? Então, Luciano, eu queria só que você falasse um pouquinho sobre esse slide aqui, e depois eu deixo você livre para comentar com a sua demo. Tá bom, Daniel, tudo bem? Obrigado pelo convite de estar aqui. E boa tarde, pessoal, boa tarde a todos que estão participando. Então, quando a gente fala hoje do mundo CIAM é uma palavra muito nova no mercado. Quando eu falo muito nova, nesses 2 últimos anos, talvez a gente tenha ventilado mais a palavra CIAM, mas especificamente os últimos 18 meses, 12 meses, ela deu bastante ênfase. Para quem tem uma disciplina de IAM muito bem consolidada, sabe que nós estaremos falando de IAM de uma forma bem ampla, e quando a gente olha para o consumidor final, que antes, há muito tempo, a gente não fazia isso, fazia só para dentro da empresa, né? Hoje a gente chama de workforce, a parte de IDM, mas quando a gente começou a olhar para fora da empresa, para os consumidores, entender como que a gente consegue fazer todos esses exemplos que foram comentados, e qual que é a proposta da ForgeRock, então, quando a gente fala em termos de CIAM. Primeiro, sim, a gente faz a gestão de identidade, você não deixa de ter o ciclo de vida da identidade, então você vai ter a parte de registro, que é o onboard do usuário, você pode oferecer um autoatendimento para ele, né, o self-service, para ele fazer um reset de senha, um lembrar login, ou várias outras ações que o usuário, conforme ele vai ficando distante da tua plataforma, ele pode vir a esquecer. Nesse mundo atual, com questões legislativas muito mais fortes, principalmente em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, como que a gente trata melhor a privacidade e o consentimento. Então, fui DPO por um bom tempo aqui no Brasil, eu vou falar que o nosso usuário final, né, o nosso titular, como que eu cuido do titular, como que eu estou cuidando dessa informação dele, da informação pessoal dele ou pessoal sensível, como é que a gente está fazendo o armazenamento disso e como é que está fazendo o uso disso. E como a equipe também já pôde apresentar, nesse contexto de gestão de identidade, falar um pouquinho do Progressive Profiling, você conseguir, com o passar do tempo, fazer ações junto com os seus consumidores finais para coletar mais informações necessárias, ou mesmo fazer campanhas periódicas, por exemplo, a cada 2, 3 meses, fazer uma campanha de Progressive Profile, onde você pede uma atualização de alguns dados importantes que podem ser relevantes para o seu negócio. Outro grande pilar da nossa solução de CIAM é a parte do Access Management, que é onde a gente vai falar muito sobre autenticação e principalmente autorização. Então, seja utilizando as ferramentas de múltiplo fator de autenticação, as várias formas com que a gente pode fazer isso, através da plataforma, através de portais de single sign-on, onde você pode oferecer vários serviços já embutidos no mesmo portal. Uma vez uma autenticação, você conseguir oferecer esse contexto de outros serviços para os usuários, e principalmente a questão de passwordless, que eu vou demonstrar daqui a pouquinho como isso funciona, como que o usuário consegue ter essa vida sem a senha, né? Em algum momento ele vai começar com uma senha, mas depois ele passa para um momento sem senha e ele para de sofrer alguns dos principais ataques que a gente vê no mercado hoje. Um dos pontos importantes hoje, quando a gente fala de CIAM, é principalmente a centralização das identidades e que você consiga ter todos os teus canais olhando para o mesmo lugar, com a mesma qualidade de informação, com o mesmo tipo de controle, com o mesmo tipo de autenticação, autorização ou contextos nesse nível, através do Omnichannel. E quando a gente fala em autorização, um dos grandes desafios, principalmente para quem está trabalhando com apps, falar assim, putz, eu tenho dificuldade com refresh token, meu usuário eu tenho que conectar toda vez no aplicativo porque eu tenho um problema que cai a sessão. Então, como que a gente trabalha com o access token, como que a gente trabalha com os tokens que garantem a autenticação e a autorização do usuário, e como que no ciclo de vida do uso isso funciona, e funciona muito bem. Um exemplo para vocês verem desejar, eu tenho certeza que todos vocês têm algum aplicativo agora no smartphone que você utiliza serviços e você não lembra a última vez que você logou no aplicativo. Então, seja um aplicativo de transporte, seja um aplicativo de delivery, seja o que for, com certeza você tem um refresh token lá sendo atualizado, mantendo a tua sessão sempre autenticada, e cada vez que você abre o aplicativo, ele vai estar funcionando. Além disso, a gente está vivendo um momento agora mais forte, principalmente de 2021 para cá, em relação à fraude. Por quê?
como o Daniel e a equipe da Accenture comentou, nessa digitalização forçada que a gente fez nos últimos anos, nesses 2 últimos anos, a gente colocou muita aplicação no mercado. E essas aplicações nem todas foram no nível de segurança adequado, principalmente no contexto da autenticação, e muitas delas estão sofrendo fraude nesse momento. Então, seja fraude num programa de fidelidade, onde alguém consegue buscar informações de um vale-presente, por exemplo, daquele programa, ou uma viagem, ou o que for, o recurso que você tem, ou num aplicativo de delivery, onde a pessoa conseguiu entrar no aplicativo fazendo que era o usuário original e conseguiu mandar fazer uma entrega em algum local diferente. Então, todo esse contexto de hoje, e é bem comum, por sinal, a gente está olhando muito para essa questão de fraude. Então, a ForgeRock, que é a plataforma do Autonomous Access, que é a nossa principal plataforma quando eu for falar de fraude, é justamente isso. Como que eu consigo controlar a fraude? Quais são os principais controles? E dentro das jornadas que a gente cria, por exemplo, de uma autenticação, como é que eu consigo detectar que tem um comportamento diferente que o usuário está executando agora, ou ele está acessando num local extremamente distante do seu último acesso, e isso é um acesso suspeito, e daí vem o que a gente fala de acesso adaptativo, né? Baseado no risco que eu começo a construir durante a jornada de autenticação ou numa jornada de autorização interna, eu consigo entender que tem algo diferente, então eu começo a mudar o meu caminho de autenticação adaptativamente, vou solicitar um MFA diferente, vou solicitar uma informação a mais adicional para o usuário, e eu consigo tentar trabalhar nesse contexto de proteger, por exemplo, contra um account takeover, né, o ATO, que é tão comum nos dias de hoje, mas principalmente para a gente conseguir controlar o contexto de fraude e mitigar muito a fraude que a gente tem no ambiente. E no meio de tudo isso daí, nós vamos entender que, quando a gente fala de CIAN, na verdade, a gente está fazendo uma grande orquestração de serviços. Não somente no login do usuário ou numa autorização, mas existem várias fases dos seus processos de negócio que a gente pode trazer para dentro das jornadas da plataforma e orquestrar como elas estão funcionando. Então, seja na importação de várias fontes de identidades diferentes para uma única só, como é que eu faço essa migração de uma forma saudável, transparente, que o usuário não perceba, como é que eu posso utilizar recursos, principalmente da Trust Network, da ForgeRock, que são parceiros internacionais com serviços bem especializados, que está built-in dentro da nossa plataforma, você só faz a subscrição do serviço e você consegue utilizar, por exemplo, uma validação de Face ID. Você fotografa a tua carteira de identidade ou tua carteira de motorista e depois vai fazer uma selfie. Quem que é o serviço que faz a compatibilização dessa imagem? Você pode chamar isso através da nossa plataforma, através da nossa orquestração e fazer uma validação em qualquer momento dentro do nosso contexto. Então, a gente vai conseguir trabalhar muito com APIs, vai trabalhar com vários tipos de aplicações, e esse contexto todo aqui, a gente vai estar olhando sempre para o usuário final. O user experience aqui é muito relevante, é ele que está dando o tom de como as coisas acontecem dentro do nosso mundo de operações de negócio. O cliente ele tem uma palavra muito forte hoje dentro do mercado, e a gente espera, então, atender as suas necessidades e, na verdade, antecipar algumas necessidades, trabalhando de forma segura, onde ele se sinta confortável de utilizar os serviços e que ele fique principalmente engajado com a nossa plataforma. Para poder mostrar um pouco disso daqui, sair desse slide aqui, eu vou partir para uma demonstração que eu tenho para fazer para vocês. Então, nessa demonstração que eu vou apresentar, é um portal de e-commerce que eu tenho. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns desses casos de uso que a gente está trabalhando. Então, como que funciona o onboard do usuário, como que funciona um Progressive Profile, vou aumentar o grau de confiança que eu tenho em cima desse usuário, e depois eu vou entrar um pouco na plataforma para poder mostrar para vocês como que isso acontece, como que a gente fala que é no-code ou low-code dentro do nosso ambiente. Então, vamos passar agora para a tela de demonstração, que eu vou conseguir mostrar, apresentar para vocês aqui o nosso contexto. Muito bem. Então, eu tenho esse portal de e-commerce, é um portal genérico, desenvolvido pela sua empresa, ou você pediu para desenvolver para uma empresa terceira, e aqui já existe um componente ForgeRock. Através do SDK que foi embutido dentro desse portal, tudo que está dentro desse retângulo branco aqui já é uma jornada que a gente define dentro da plataforma ForgeRock.
Então, depois eu vou mudar até essa jornada para vocês, nós vamos criar uma tela nova aqui, e a gente vai ver o quão rápido é de fazer essa transição, o quanto que você tira a dependência da fábrica de software, de qualquer alteração do que a gente for falar de autenticação, autorização, como que a gente vai fazer isso de uma forma transparente, não gerando demanda para a fábrica de software, tendo um time to market muito rápido e você podendo atender as necessidades muito rapidamente. Então, nesse exemplo aqui, eu posso fazer uma autenticação através do login social, ou eu vou entrar com login com e-mail específico. Então, nessa demo, eu vou utilizar um endereço de e-mail. Então, o meu usuário, ele vai fornecer o seu endereço de e-mail. A primeira coisa, a plataforma acabou de identificar que ele não existe, então eu vou mostrar isso para vocês. Ela falou, esse usuário não faz parte da plataforma, então ele vai estar fazendo o onboard. Estou criando, então, a senha dele. Vou exigir o mínimo de informações possível. E é o mínimo. Então, nome, sobrenome e a senha. Posso já escolher algumas dessas opções do opt-in, opt-out. Talvez eu não queira fazer agora. Então, estou fazendo acesso e eu já concedi acesso ao meu usuário ao nosso portal de e-commerce. Então, a partir de agora, existem vários componentes, quando a gente fala na orquestração, que dentro desse ambiente, que é tua operação do negócio, tem algumas jornadas da ForgeRock que a gente vai poder trabalhar aqui, para poder melhorar cada vez mais a experiência do usuário. O primeiro componente se eu já tentar fazer uma compra, você vai ver que a gente intercepta essa compra, então eu interceptei o clique da tela através de uma solução nossa chamada Identity Gateway. Eu interceptei. Quando eu interceptei, eu fui ver quais são os atributos que você já tem dentro do seu perfil, quais são as informações que você já forneceu, e coloquei uma mensagem genérica falando, seria legal se você já estivesse usando passwordless ou reforçasse sua segurança para poder seguir em diante. Mas, de qualquer forma, você quer seguir? Então, ok, seguir, dei uma transação successful. Esse mesmo exemplo, eu podia estar solicitando um MFA. Então, ao invés de apresentar aquela tela, eu já podia apresentar um MFA, um push notification no celular, através do Authenticator da ForgeRock, onde eu poderia estar falando assim, o usuário está fazendo uma compra no portal, você confirma, e simplesmente ele vai dar OK no push notification e vai confirmar isso. Então, nesse primeiro momento, foi bem simples, a gente entrou na plataforma, fez um onboard extremamente simples, em termos de perfil do usuário, algumas informações ainda podem estar pendentes, ele não verificou o e-mail dele, seria legal ele verificar para ter certeza que esse e-mail é válido. Existem alguns dados a mais do seu cadastro que ele não preencheu. Em nível de segurança, o que a nossa plataforma consegue gerenciar? Eu vou configurar depois o passwordless aqui em cima, onde eu vou utilizar biometria para fazer isso. Eu entendo que eu posso reconhecer o dispositivo que o usuário está utilizando, que é dispositivo, sistema operacional / navegador. Então, ele detectou que eu estou utilizando um Chrome no MacBook. Então, nesse momento, ele falou, você não falou que esse dispositivo é confiável, e enquanto ele não for confiável, talvez eu sempre questione você no momento de uma compra. E ele já fez a geolocalização da onde está sendo feito esse primeiro acesso. Então, para aqueles que já notaram o meu sotaque leite quente, né? Sou de Curitiba, estou acessando diretamente daqui, então eu já tenho a geolocalização, e isso eu utilizo porque quando eu vier fazer um controle de viajante impossível, por exemplo, eu olho para a geolocalização, então eu não olho pelo número IP, a gente olha pela geolocalização, tem ferramental para isso dentro da nossa plataforma, e eu consigo entender o quanto que o usuário está distante ou não dos seus últimos acessos. A gente registra todos os acessos que o usuário está fazendo. Em relação à privacidade e consentimento, aqui é um exemplo bem simples, então ele tem os opt-ins que eu não setei no primeiro login dele, ele pode querer compartilhar seus dados com algum outro, se a gente tiver uma ação de compartilhamento de dados, ele pode vir aqui, habilitar, se tiver habilitado, né, habilitar o compartilhamento, ele pode requisitar os seus dados como titular, e ele pode pedir a deleção dos dados. A questão é que quando ele pede para deletar os dados, é deletar, então eu vou acabar removendo o usuário, eu não vou fazer isso nesse momento. Então, nesse primeiro acesso do Jean, ele fez uma compra, ele forneceu suas primeiras informações, e agora ele vai fazer o seu segundo acesso. Durante seu segundo acesso,
plataforma foi direto pedir a senha. Por quê? Porque ela já identificou que agora o Jean é um usuário e que faz parte da base de usuários da plataforma, e ele só vai pedir a senha para o usuário. E aqui apareceu um Progressive Profile. Então, a gente configurou nessa demo que na segunda tentativa ou no segundo acesso com sucesso, eu volto a fazer alguma pergunta para ele. Então, nesse caso, eu perguntei as duas opções opt-in e opt-out que tinha lá na tela inicial do cadastro, que eu não quis optar, mas agora estou optando. Então, estou oferecendo, podia ser aqui campos de endereço e outras informações que a gente pode montar a qualquer momento, mas nesse caso a gente só colocou as opções de opt-in, opt-out. Muito bem, então o Jean logou de novo, acabamos de mostrar então o Progressive Profile, que eu posso ir construindo o perfil do Jean no passar do tempo. Um ponto importante que eu vou começar a reforçar agora é quanta confiança a gente tem nesse usuário criado pelo Jean. Então, eu vou primeiro verificar o e-mail. Então, a gente acabou de enviar um link para o e-mail original do Jean. Então, o Jean vai receber um e-mail que deve estar chegando aqui. Então, deixa eu fazer logout. Então, o e-mail foi para jean@emodemo. E quando ele pedir para verificar, ele já faz o sign-in de volta numa outra sessão. E agora já não aparece a opção de verificação. E quando a gente entra no perfil, o e-mail dele já está verificado. Então, lá dentro do perfil da identidade do Jean, dentro da plataforma, tem um atributo que fala, ó, o e-mail foi verificado com sucesso. A gente mandou o nosso e-mail padrão de verificação e esse e-mail foi verificado com sucesso pelo Jean e a gente fez o login dele na sequência. Será que isso foi suficiente para a gente poder fazer a compra? Então, vou tentar fazer mais uma compra. De volta, ele exigiu que eu forneça mais informações. Então, nesse caso, eu cancelei a compra. Prefiro não fazer nada nesse momento. Então, eu vou aumentar um pouquinho mais o nível de segurança que o Jean tem. Então, eu vou vir aqui em segurança. Eu vou pedir para confiar nesse dispositivo. Então, a partir de agora, esse dispositivo é um dispositivo confiável. E uma coisa que é bem legal, todas essas ações que a gente está executando aqui, as jornadas, se você estivesse utilizando também um aplicativo e utilizando a mesma jornada lá no aplicativo, isso é 100% compatível utilizando o SDK, o aplicativo, o teu celular é um outro dispositivo, então ia aparecer um outro dispositivo com outro tipo de navegador que você, ou ação que você ia estar fazendo. Então, a gente aumentou o grau de confiança do perfil do Jean, e agora, se eu for fazer uma compra, ele já foi direto para a transação com sucesso. Por quê? Porque ele avaliou que dentro dos parâmetros de segurança e de risco que a gente colocou como regra no Access Manager, ele falou que isso aqui já está suficiente, o suficiente para poder fazer uma compra. Mas mesmo assim, a gente quer aumentar a segurança do Jean. Então, a gente quer partir para uma solução passwordless. Por mais que agora o sistema não peça mais, eu intercepte a transação, mas eu não peça mais informação, eu vou habilitar o passwordless dele. Nesse caso, eu vou usar a biometria do meu dispositivo, então a biometria do meu MacBook. Então, eu vou estar usando o protocolo WebAuth nesse momento, entre o navegador e a plataforma da ForgeRock. Então, é esse usuário. Estou fornecendo minha biometria. Ele está fazendo o registro e, a partir desse momento, foi registrada a biometria, eu já posso utilizar uma sessão passwordless. Está configurado. Então, agora, quando eu fizer o logout do Jean e for fazer uma nova tentativa de login, que ele vai se identificar, ele não pede a senha, mas pede a biometria, e fizemos passwordless. Esse é um formato de passwordless. Eu podia ter desenvolvido uma jornada para fazer um push notification e, de vez, utilizar a biometria do dispositivo, que no smartphone pode ser a digital ou o Face ID, e em aparelhos, computadores, né, como estou utilizando, pode ser a biometria local ou um componente externo, Yubico, por exemplo, mas você consegue fazer isso, ou eu consigo fazer através de um Authenticator. Então, através do Authenticator da ForgeRock, eu consigo desenhar a jornada, vou ler um QR Code, gerar uma sessão dentro do Authenticator, desse perfil do Jean, e quando eu solicitar fazer um passwordless, vem uma push notification no smartphone, e o Jean pode simplesmente dar o OK no smartphone. Nesse caso aqui, a ação que a gente fez foi diretamente dentro da plataforma, eu estou utilizando a biometria do próprio dispositivo.
ok? Então, passei por vários casos de uso aqui, mas como que isso acontece dentro da ForgeRock? Então, eu vou pedir o logout da sessão do Jean. Vou fazer o meu login de novo como administrador na plataforma. Muito bem, então essa daqui é a plataforma de cloud, esse daqui é o Identity Cloud. Sejam bem-vindos à ForgeRock, essa daqui é a nossa plataforma. Todos os produtos que foram comentados antes, eu estou utilizando nessa demonstração. Então, eu tenho um módulo de risco que está ativo, ele está aqui, onde eu consigo ver algumas informações do que aconteceram nos últimos tempos, na última semana. Eu tenho toda a visão de identidades, todas as identidades estão sendo gerenciadas aqui. A plataforma Identity Cloud da ForgeRock, ela tem algumas características, por exemplo, ser Enterprise Grade. Nós temos clientes com mais de 125 milhões de identidades em nossa plataforma, fazendo autenticação, fazendo serviços diariamente dentro desse mundo de gestão de identidades, principalmente no contexto de CIAM. E aqui eu tenho, então, toda a visão de uma identidade. Vamos pegar o cadastro do Jean. E aí, me demo. Então, está aqui o cadastro do Jean. Ele forneceu o e-mail, nome e sobrenome, o e-mail, não forneceu mais nenhuma outra informação, então o cadastro dele não tem muito mais que adicionar. Mas é uma plataforma daquele desenho que eu tinha mostrado no slide anterior. Quando eu falo de gestão de identidade, sim, a gente faz a gestão da identidade. Nesse caso, é uma identidade externa, a identidade do seu consumidor, mas todos os recursos de gestão de identidade vão estar disponíveis aqui. Então, se eu pegar qualquer usuário, eu posso olhar para todas as características que essa identidade tem. Às vezes, em casos de CIAM, você consegue oferecer novos portais para o seu usuário através de roles. Um exemplo bem simples que a gente fala, você tem categorias de usuário, então usuário básico, avançado e premium, e o usuário premium, quando ele entra no portal teu de 5 Sign-On, ele também tem acesso a um conteúdo específico, que é uma outra aplicação. Então, eu posso fazer o provisionamento dessa aplicação para esse usuário premium, aplicando uma role para ele. Então, mesmo conceito de gestão de identidade puro, eu vou criar baseado no atributo que é a categoria dele, eu posso criar uma role e vou provisionar o usuário para ele no single sign-on. Então, todas essas características já fazem parte do que a gente diz de questão de gestão de identidades dentro da plataforma. Outro ponto importante, e é o que a gente mais leva em conta quando a gente está falando de CIAM, é a questão das jornadas. Como é que são essas jornadas, né? Como é que a gente faz essa jornada de autenticação? Então, eu tenho vários tipos de jornadas configuradas nesse ambiente, é o nosso ambiente de demonstração, mas aquela jornada que a gente utilizou naquele portal de e-commerce é essa jornada aqui. É a jornada onde eu apresento uma tela inicial, aonde eu coloco se ele vai utilizar um IDP, que está cadastrado já no ambiente, ou se ele vai utilizar o e-mail. Se for uma autenticação local, e daí eu quero que vocês tentem lembrar do fluxo que a gente passou, né? Quando é autenticação local, a primeira coisa que ele faz é identificar se esse usuário já faz ou não faz parte da nossa base de usuários. Então, a primeira vez que eu entrei com o e-mail do Jean, ele não fazia parte. Vocês podem ver que eu não tenho código aqui. Isso é um componente interno já built-in da plataforma. Quando eu utilizo esse componente, ele automaticamente vai dentro da plataforma e verifica se aquele usuário existe, sim ou não. Se ele existir, ele vai tomar um caminho. Se ele não existir, ele toma outro. Então, como ele não existia, ele seguiu esse caminho, veio para um caminho de onboarding, que é uma outra jornada. Então, aqui é um atalho que a gente tem para uma outra jornada, que é a jornada de onboarding, onde a gente forneceu a senha do usuário, o nome, o sobrenome, tinha aquelas opções de opt-in, opt-out, que eu não mexi. Então, ele vai criar o objeto, vai criar essa identidade e vai devolver de volta para o fluxo, onde a gente passa pelas atividades, eu capturo as atividades do usuário, passo pelo Progressive Profile, que é uma jornada que a gente pode desenhar a qualquer momento, vários tipos de Progressive Profile. Então, aqui tem um tipo de Progressive Profile, uma jornada específica que a gente desenhou, e ele acabou fazendo o login final do usuário com sucesso. Na segunda vez que eu fiz a autenticação do Jean, o sistema já descobriu, já entendeu que ele fazia parte, então era true a resposta, sim, esse usuário faz parte. Então, ele veio para uma jornada de sign-in, e a jornada de sign-in ela é bem legal. A primeira pergunta que ele faz é, você está com o MFA ativo?
Se você não tiver, então, por favor, forneça a senha, que foi o que a gente fez, né? A gente foi lá, digitou a senha do Jean, a senha estava correta, ele fez o login de acesso. Mas depois que a gente configurou o passwordless, ele chega aqui e fala, você está com o MFA ativo? Sim, eu estou. Opa, então passe para a jornada passwordless, como você pode ver, é uma subjornada também. Nessa subjornada, a gente controla todos os tipos de MFA que a gente suporta na plataforma. Então, tem vários tipos de protocolos de MFA que a gente suporta, e baseando na resposta do passwordless, ele vai dar uma resposta verdadeira ou falsa. Se for verdadeira, ele foi direto para o final da jornada e a gente retornou para o caminho original que a gente estava de login. Então, a gente fez o login, passou, né, pelo sign-in, e no sign-in voltamos, então, a capturar a atividade Progressive Profile. Super simples de fazer essa jornada. Só que o mais simples ainda é utilizar as jornadas dentro da ForgeRock. Eu falei que eu ia criar, então, um exemplo bem rápido. Lá dentro daquela aplicação que a gente utilizou do portal de e-commerce, tem o SDK da ForgeRock configurado, e o SDK está apontando para essa jornada Baseline Start. Então, para não mexer em toda essa configuração, eu vou mexer na jornada Baseline Start. Então, eu vou criar um page node. Vai ser bem simples a tela, tá? Eu vou pedir para ele coletar o username, para ele coletar a senha. Em seguida, eu quero que ele tome uma decisão. Essa senha e o usuário estão certas. Então, vocês podem ver que está sendo drag and drop. Eu não estou configurando praticamente nada. Se a decisão for falsa, venha para true. Se a decisão for verdade, venha para cá. Muito bem, então eu desviei da jornada principal. Se eu voltar agora para a nossa tela, acabei de mudar a jornada. Então, vocês podem ver, já mudou a tela, já não tem mais o IDP, já não tem mais para entrar com o e-mail. E agora eu vou entrar com os dados novamente do Jean. Agora eu estou pedindo a senha, porque eu não vou passar pelo passwordless, e fiz a autenticação do Jean. Eles falam, que simples, a gente nem precisou falar com a equipe de desenvolvimento. Simplesmente a gente chegou na nossa plataforma e falou, cara, vou mudar a jornada de autenticação de login, agora a jornada é essa. E eu posso fazer o seguinte, eu tenho uma subjornada que eu já deixei pré-configurada para solicitar OTP. Então, ele vai mandar um e-mail para o Jean com um OTP. Então, eu vou colocar esse nó aqui. Esse nó eu vou chamar ele de OTP. E eu tenho uma jornada específica de OTP que está configurada. Eu vou mostrar ela daqui a pouquinho para vocês. Muito bem. Se o OTP deu errado, vem para cá. Se o OTP deu certo, vai vir para cá. Salvo. O que faz essa jornada de OTP? Ele gera um OTP e, olha, eu só parametrizo qual é a quantidade de caracteres que eu quero. Envio por e-mail, que é o exemplo que eu estou utilizando. Eu só preciso configurar quem é o servidor de e-mail que vai enviar esse e-mail, o nome do usuário de autenticação e detalhes só do serviço de e-mail. E a próxima tela é uma tela onde vai aparecer, ó, por favor, entre aqui com o OTP que você recebeu no seu e-mail. E ele mesmo vai fazer a avaliação se esse OTP está certo ou não dentro do contexto. Então, a partir desse momento, eu estou com essa nova jornada desenhada. Vamos fazer o login do Jean novamente. Devo ter digitado assim errado. Muito bem, ele está enviando e-mail e está aqui, ó, forneça seu código OTP que enviamos para você por e-mail. Então, se eu for lá no e-mail do Jean, já chegou o código OTP dele. Está aqui. Pronto. Olhem a velocidade que eu coloquei um OTP dentro de uma jornada de autenticação. Por mais que eu já estava com a jornada desenhada, eram 3 componentes no code, só parametrizei o servidor de e-mail, e a gente fez com que o Jean conseguisse fazer essa jornada dele novamente. Então, tudo que a gente fala sobre autenticação e orquestração da ForgeRock é composto por essa infinidade de nós e serviços que a gente tem aqui. Então, dentro de múltiplo fator de autenticação, eu tenho várias formas de fazer
MFA, então tenho vários protocolos e formas de executar o MFA, eu tenho várias formas de validar o usuário, posso pegar variáveis da sessão e tentar fazer uma transformação delas, se você tiver uma regra de negócio, a gente orquestra tudo isso. E quando eu falei de utilizar a Trust Network da ForgeRock, quando eu venho aqui em Marketplace, já tem vários nós de vários fornecedores do mercado, com soluções de tecnologia, que podem nos auxiliar a desenhar jornadas muito mais especializadas, e a única coisa que se precisa fazer é a subscription direto com o fornecedor, mas o nó já está dentro, está built-in dentro da nossa plataforma. Então, entenda a plataforma como um grande orquestrador que a gente tem para poder fazer esse tipo de ação, e você consegue trabalhar com todo esse contexto. E por último, eu vou fazer só um exemplo da gestão de risco. Então, eu vou voltar para a nossa jornada principal. Aqui embaixo já não preciso mais dessa jornada que eu tinha criado, desse atalho. E agora eu vou pedir para ele utilizar o Autonomous Access para fazer nosso motor de risco. O nosso motor de risco, ele tem uma configuração, o que ele pode avaliar de risco? Então, eu começo com os nossos principais itens, né? Se está sendo uma tentativa de força bruta, eu tenho um threshold que eu vou configurar na plataforma. Se eu estou fazendo um credential stuffing, eu consigo identificar. Se é um viajante impossível, olha aqui, ó, eu falo que o parâmetro é você tem que viajar no máximo a 700 milhas por hora, aí eu considero que você não é um viajante impossível. E sempre eu vou dando um risco de score para todas as ações, tudo que a gente tem de IP suspeito, se a gente tem o machine learning, a inteligência artificial que está por trás, se ela está detectando que é um comportamento de agente robótico que está fazendo isso, se eu estou usando lista de permissão ou não, um ataque distribuído, ou o que for. Eu parametrizo esses componentes aqui, e lá na nossa jornada, eu tenho uma jornada específica chamada de Autonomous Access, que eu acabei de pôr naquele fluxo. O que ele faz? O primeiro papel dele ele vai sinalizar, ele vai pegar todas as características da sessão que o usuário tem nesse momento, e eu marquei aqui o que eu quero que ele avalie. Então, ele vai avaliar força bruta, viajante impossível, credential stuffing e tudo isso. Todos esses componentes, naquela tela de configuração de risco, eu coloquei um risk score lá dentro para ele. Conforme eles vão se somando aqui, o nível de risco, né, o risk score vai subindo. Quando eu passo para a próxima etapa, no Autonomous Access Decision, eu tenho o risco. O que eu faço com ele? Eu tenho o nível baixo, médio e alto. Então, o meu risco baixo vai até 30, posso diminuir ele arrastando aqui para 20, e eu vou falar que o meu risco médio vai até 55. Acima disso, é risco alto. Uma vez que eu faço essa definição aqui, eu venho novamente para o nó e defino o que vai acontecer com cada nível de risco. Então, nesse caso aqui, quando o nível de risco for baixo, eu sinalizo para o Autonomous Access para ele aprender, né, para Machine Learning trabalhar, que foi feito com sucesso, então o risco estava baixo, ele vai aprendendo. E qualquer outro nível de risco, eu simplifiquei, eu podia ter feito vários caminhos aqui, mas para qualquer outro nível de risco, ele vai aparecer um message node, ou seja, vai aparecer uma tela falando o risco está médio, alto, desconhecido, se você deseja continuar. Se a resposta for sim, ele vai solicitar o OTP. Se a resposta for não, ele finaliza falando, ó, finalizei esse acesso com falha. Então, o Autonomous Access deu falha. E no OTP, se ele finalizar com falha, ele vem para a mesa saída, e se ele finalizar com sucesso, ele fala, ó, eu finalizei com sucesso, porém, eu usei o MFA. Então, eu estou alimentando a inteligência artificial e o machine learning para poder trabalhar dentro da nossa jornada. Então, se eu voltar agora para a nossa tela de login, então, ó, vocês viram que eu voltei para a jornada principal de novo, né? Então, o Jean vai fazer o acesso dele. Ah, ele está usando biometria. E passou direto. Então, não tem problema nenhum, o Jean usou a biometria. Por mais que ele teve biometria, o Autonomous Access está no final da jornada. Então, como é que eu vou poder simular um componente aqui diferente no caso do Jean? Deixa eu fazer logout. Agora eu vou conectar numa VPN nossa. Eu vou sair para uma outra região. Na verdade, eu vou sair pela Inglaterra. Ok, já estou com a VPN conectada. Vai ficar um pouco lenta a minha conexão, porque toda a minha saída agora está indo para a Inglaterra. Então, o Jean vai fazer o acesso. Quero ver se já sensibilizou.
ainda não sensibilizou, ele não pegou está sendo muito rápido a minha ação aqui. Deixa eu conferir que eu pus a jornada. Sim, está com Autonomous Access. Ok. E que hoje já utilizei bastante essa VPN. Em algum momento ele vai... ele está sensibilizando que ele está com confiança demais no Jean. Tem essa jornada do passwordless, eu estou dando bypass no Autonomous Access, porque eu estou utilizando um outro usuário. Não tem problema. Então, vamos criar a Paula. A Paula vai ter que passar por essa ação. Tenho confiança demais naquele usuário, não precisei usar o Autonomous Access. A Paula Torres. Ok, então a Paula está fazendo o acesso dela agora, estou saindo pela nossa VPN, o acesso dela está sendo feito pela Inglaterra. Vou desconectar da nossa VPN. Dá o tempo só da minha conexão se estabelecer aqui. Progressive Profile. Ele ainda está validando os dados da Paula e o Autonomous Access está gerando conhecimento em cima disso. E daqui a pouquinho eu dei permissão para ele fazer o que eu quero. Os usuários têm muita confiança na ação. Eu devo ter dado um pulo aqui no Autonomous Access. Eu diminuí o risco dele. Não, deixei o risco padrão. Então tá legal. Então minha conexão não está saindo com uma VPN que eu queria. Então eu vou fazer mais uma tentativa, porque eu tenho 2 saídas de internet aqui em casa, e eu faço balanceamento de carga e talvez eu esteja saindo para a minha outra saída agora. Sempre quando a gente quer fazer a demonstração completa é assim. Paula, mas tem um lugarzinho que eu vou verificar como que a Paula identificou. Acesso. Então, vou vir aqui em segurança. Ó, eu tive os 2 acessos distintos e possivelmente eu desviei do Autonomous Access pela minha VPN que eu estou usando aqui em casa. Então, eu fiz o primeiro acesso vindo da Inglaterra e o segundo acesso eu devo ter saído pelo meu segundo IP, daí ele considerou que eu estou fazendo um acesso diferenciado para Paula. Depois eu vou corrigir a minha jornada, então, de Autonomous Access. E a ideia é que eu chegue aqui na nossa plataforma de risco e consiga identificar justamente isso daqui, que houve um evento de risco de Impossible Travel. Então, aqui eu tinha utilizado o usuário Jack no outro exemplo, que eu também estava saindo por Londres e Brasil. E, nesse caso, ele interceptou e pediu o OTP no momento que eu estivesse fazendo a nossa ação. Então, a inteligência artificial ela vai aprendendo até a hora que eu consigo ter um controle melhor. Uma das questões que a gente tem quando utiliza o Autonomous Access é que a gente tem que fazer o treinamento da inteligência artificial. Então, nesse treinamento, a gente vai mostrando todos os casos, né? O Machine Learning vai junto com isso, a gente vai gerando todos os casos de uso que a gente precisa ter para poder chegar e falar, ó, isso daqui era um viajante impossível, e daí eu acabei solicitando um OTP para o nosso usuário final. E saindo do nosso módulo de risco, por mais que eu tenha toda a plataforma da ForgeRock aqui, vocês podem ver, tem certificação, porque aqui eu também utilizo o ambiente de demo para falar de
de autenticação Workforce, eu tenho todos os nossos clientes OAuth, e a gente vai utilizar o OAuth 2 ou OpenID, né, o IDC. Então, eu crio todos os clientes que eu preciso aqui, e quando o teu aplicativo está fazendo a sessão de conexão, que ele vai precisar fazer uma autenticação e gerar um token, eu vou estar gerando token nesses formatos. Eu venho aqui e especificamente tenho meus clientes de serviço, onde eu vou fazer a geração de token e passar isso para o usuário. Administrativamente, tem um ponto bem legal aqui. Quase tudo que eu faço dentro dessa interface, a plataforma ForgeRock também faz através de API. Então, existe uma coisa bem legal, que eu posso fazer várias ações aqui, fazendo chamadas API para dentro da plataforma. Então, esse mundo de orquestração da ForgeRock, ela ficou bem poderosa. Então, eu posso ter várias outras soluções associadas, e para elas conversarem entre si, eu faço tudo através de uma chamada API, tá ok? Pessoal, eu não estou vendo as perguntas, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou terminar a demo por aqui, então, já passei bastante tempo, né? Falei bastante, acho que já foi um caminho longo já que eu passei. Vou voltar para o Daniel, então, para a gente bater um papinho. Se tem alguma outra dúvida da demo, a gente já pode tentar esclarecer e tirar alguma dúvida que restou por aí, tá ok? Muito obrigado, pessoal. Legal, Luciano, obrigado pela demo. Como sempre, as suas demos ao vivo são sempre interessantes, e por ser ao vivo, às vezes tem algum percalço no caminho, né? Mas aproveitando esse que você comentou, né, que você falou que o teu usuário estava com muita confiança pelo sistema, tem uma pergunta que surgiu que eu achei super interessante, se você pudesse demonstrar para a gente ou até falar, como que você faz para tirar essa confiança demais do usuário dentro da plataforma, né? Como que você remove isso? De repente é um usuário que vai sair, que não vai autenticar mais. Como que você corrigiria isso? Muito bem. Todos os critérios de confiança que eu criei do usuário são atributos na identidade dele. Então, eu tenho vários campos customizados dentro da plataforma, onde eu fui pondo, o e-mail foi verificado, o MFA foi ativo, os dispositivos que ele registrou são esses. Administrativamente, eu posso remover, através da plataforma, esses valores. Então, eu vou lá e falo, cara, não quero mais que você tenha esse grau de confiança. Eu quero que você reconstrua ele. Na demonstração, é o usuário construindo o grau dele, então tem interface do usuário. Mas administrativamente, do meu lado, como administrador da plataforma, eu quero diminuir, eu posso simplesmente ir lá e pedir para remover todo o campo MFA do usuário. Então, ele vai apagar o MFA e vai falar, como se ele não tivesse, ele vai ter que registrar o MFA de novo. Inclusive, quando a gente gera MFA, existem algumas formas de geração que a gente gera aqueles caracteres para salva-vida, né? Se esqueceu, se trocou de celular ou alguma coisa, tem uns caracteres, né? Uma sequência de caracteres para resgatar, ou você pode ter uma jornada de autoatendimento, onde você vai usar esses caracteres e fazer uma nova geração de QR Code. Então, respondendo a pergunta, né, eu já fiz um plus, mas respondendo a pergunta, é tudo baseado em atributos, e eu vou trabalhar nos atributos do usuário. Maravilha, muito bom. Obrigado, Luciano, como sempre, de novo, né? Suas demos fantásticas, sua parte técnica, que ajuda muito a sua experiência como cliente também, traz à tona aqui bastante conhecimento e bastante interação com o pessoal, com os casos de uso que eles possam ter também aí, né? Legal. Bom, queria só voltar com a gente aqui, o Brian e o Cleonilson, para a gente finalizar aqui. Já está passando aí quase 1h20, né? Conversando com vocês. Queria mais uma vez agradecer a vocês três aí pela participação. Acho que a gente conseguiu entregar um conteúdo bem interessante, falando desde negócios, caso de uso e um pouquinho de parte técnica. Ficou bem completa aqui essa live. Nossa, achei super interessante. Agradecer a vocês que se conectaram com a gente aqui, que assistiram até agora. Acho que, reformulando aqui, né, refazendo só o fechamento, a gente está aqui com uma grande equipe. Essa aqui é a carinha ForgeRock Brasil, contando basicamente com a parceria da Accenture aqui a nível global. Queria deixar aberto a vocês, que estamos à disposição, tanto o time ForgeRock quanto o time Accenture, para perguntas que vocês tenham, para consultas, para dúvidas que vocês tenham, e podem nos contactar para futuras conversas, tanto de negócios, quanto técnico, quanto consultorias. A gente gosta desse tema, a gente gosta de falar bastante sobre isso com vocês, tá bom? Luciano, obrigado, Cléo, obrigado, Brian, obrigado vocês que se conectaram aqui. Deixo com vocês para finalizar também. Cléo e Brian, primeiro vocês, por favor. Cléo.
Valeu. Bem, muito obrigado, Dani, obrigado, Luciano, Brian. Agradecer ao público aí pela participação aí, pelo prestígio, muito obrigado. E, como o Dani mencionou, estamos à disposição aí para bater um papo, esclarecer dúvidas, enfim, o que precisarem. Tá? Valeu, pessoal. Obrigado. É isso aí. Complementando o agradecimento do Cléo, eu acho que outro tema importante que o Dani comentou é que a gente é parceiro global Ford Rock, acho que somos os maiores aí, a gente recebeu os últimos 3 prêmios de partner do ano. A gente tem um time certificado no Brasil, que eu acho que é um tema importante também, né? E a AM, a gente sabe da escassez de recursos, a gente tem um time certificado, eu sou certificado, o Cléo é certificado aqui no Brasil. Então, queria agradecer a participação de todo mundo aí e a parceria aqui entre nós. E finalizar, pessoal, muito obrigado pelo tempo de observar a demonstração. Não é fácil ficar só me acompanhando, eu sei disso, falei bastante tempo, mas a ideia é tentar mostrar bastante coisa da plataforma, como que fica o lado do cliente. Às vezes a gente fala muito do serviço, mas fala como é que fica lá do lado do cliente. Então, por isso a demonstração é um portal web, podia ser um aplicativo, mas a gente opta sempre por um portal web, e depois vir para dentro da plataforma e mostrar todos os recursos. Então, nossa equipe está aqui, a Forge Rock está à disposição de vocês, junto com a equipe da Accenture. A gente tem um nível de conhecimento extremamente grande para compartilhar com vocês, para poder fazer o impulsionamento do negócio de vocês e pegar essa sopinha de letrinha chamada Cian, desmistificar ela e tentar transformar ela numa orquestração com segurança, user experience e uma satisfação do nosso cliente final, lá o nosso consumidor, nos usos dos seus recursos, vocês como os nossos clientes. Muito obrigado a todos. Obrigado, pessoal. É isso aí. Até a próxima.